A Noite dos Tempos, do original francês La Nuit des Temps, autor René Barjavel, 1968, traduzido por Marisa Murray, revisão Salvador Pitaro. A Noite dos Tempos foi publicado em 1968 e conta a história de uma expedição francesa na Antártida. Abaixo de quilômetros de geleiras e água, a expedição encontra uma cápsula de ouro com 2 seres humanos congelados dentro, datados de 900 mil anos atrás, ou seja, na Noite dos Tempos, como sugere um dos cientistas da expedição. A Noite dos Tempos tem um enredo fascinante, que evoca mistérios de um passado desconhecido, perdido para a memória humana, há centenas de milhares de anos, que inopinadamente vem à tona. Tudo começa quando a Base Francesa de Pesquisa Científica na Antártica recebe um novo tipo de sonda destinada a fazer levantamentos do relevo subglacial, ou seja, descobrir como é o solo do continente antártico, sepultado há milênios debaixo de centenas de metros de gelo e neve. O novo aparelho, bem mais sensível que seus congêneres tradicionais, detecta algo de inacreditável. Sob quase 1000 metros de gelo, ele encontra estruturas que não podem ser naturais, pois possuem formas regulares, geométricas. São colunas, escadas, cúpulas, em sua maioria quebradas e desmoronadas, mas ainda reconhecíveis. Numa palavra, ruínas. Ruínas de construções que só podem ser obra de homens ou de algum tipo de criatura inteligente e habilidosa, mas que, pela profundidade onde se encontram, devem datar de pelo menos 900 mil anos, época em que, por tudo o que se sabe, o hominídeo mais sofisticado existente era o Homo erectus, cuja tecnologia não ia além de algumas ferramentas e armas simples de pedra, osso e madeira. A sonda descobre também outra coisa, um sinal de rádio, cuja origem parece estar em algum lugar em meio às tais ruínas. A descoberta que revoluciona tudo o que se sabia sobre o passado da espécie humana e do próprio planeta causa o alvoroço que seria de se esperar. A França sozinha não dispõe dos recursos e da tecnologia que serão necessários para uma escavação desse porte, e a exploração do que quer que venha a ser encontrado. Então, a Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, convoca uma expedição polar internacional, a EPI, reunindo, além dos franceses, delegações dos Estados Unidos, União Soviética na época, anos 60, Japão e demais potências, de modo que o empreendimento passa a contar com a última palavra em equipamento, maquinário e pessoal especializado, oriundos de todas as partes do mundo. Conforme as escavações progridem, o que vai sendo encontrado, construções, artefatos, máquinas, é de uma estranheza quase alienígena. A civilização que criou tais coisas era indubitavelmente humana, mas não parece ter vínculo algum com nada que a história ou a arqueologia conheçam. Aquele povo antigo parece ter alcançado conquistas tecnológicas com as quais a civilização contemporânea apenas sonha, ou nem isso. Seguindo o sinal de rádio, os exploradores da EPI descobrem uma gigantesca esfera feita de ouro maciço, que parece ser uma espécie de cápsula, e apresenta um novo desafio, pois, embora o metal amarelo nunca tenha sido notório por sua resistência, aquele parece quase indestrutível. Quando finalmente conseguem abrir a esfera, usando uma nova e revolucionária ferramenta que utiliza laser e plasma ao mesmo tempo, o que encontram supera
a imaginação mais extravagante. Um homem e uma mulher congelados em hélio sólido à temperatura do zero absoluto, 273 graus centígrados negativos, a temperatura mais baixa possível segundo as leis da física, e que a tecnologia moderna nunca conseguiu atingir. E por tudo o que se sabe, podem estar vivos e talvez seja possível reanimá-los. Sendo assim, os médicos responsáveis pelo ousado procedimento decidem começar pela mulher, porque ela parece estar em perfeitas condições de saúde, enquanto o homem apresenta diversas lesões semelhantes a escoriações e queimaduras. Logo, a mulher provavelmente suportará melhor o processo. Mais tarde, com a experiência ganha na primeira reanimação, eles esperam poder acordar o homem com maior segurança. E a mulher desperta. A primeira e óbvia coisa a impressionar a todos é a sua beleza. Uma beleza na qual existe mais que a simples perfeição de formas. Há nela algum tipo de vício indefinível, que parece remeter ao fato de ela ser uma reminiscência de um tempo em que a própria espécie humana era jovem, o que traz aos seres humanos de hoje a compreensão do quanto a humanidade atual está velha e cansada. Quando ela fala, é numa língua que não tem qualquer semelhança, por longínqua que seja, com nenhuma outra, viva ou extinta, que se conheça. Isso, é claro, não é surpresa, dadas as circunstâncias, mas acaba por causar um grave e imprevisto problema. A mulher vinda do passado não consegue alimentar-se de nada do que lhe é oferecido. Seu organismo não parece capaz de processar nutriente algum. E por causa do abismo linguístico, é impossível perguntar a ela o que se pode fazer a respeito. Para tentar salvá-la antes que morra de inanição, a EPI pede ajuda a todas as empresas, universidades e governos que possuem grandes computadores. Lembrem-se, isto foi escrito nos anos 60, quando computadores eram coisas enormes, intimidadoras e de custo proibitivo e de cuja existência as pessoas comuns tinham, no máximo, uma vaga noção, para decifrar a língua do passado. O esforço é bem sucedido, o que, além de salvar a vida de Elea, pois é assim que a mulher se apresenta, permite daí em diante que ela se comunique. Depois de se recuperar, pelo menos tanto quanto possível, do choque terrível de descobrir durante quanto tempo dormiu e de dar-se conta de que não sobrou absolutamente nada do mundo que conhecia, ela, por fim, consegue contar sua história e tenta satisfazer a enorme curiosidade que sua civilização, agora desaparecida, desperta entre os que a resgataram. Entre várias outras coisas, A Noite dos Tempos é uma história sobre amor, reunindo as características de um romance de ficção científica com uma parábola poética, e bela sobre a convicção de que o amor, quando verdadeiro, resiste ao tempo, assim como a tudo mais. É um marco literário da literatura francesa contemporânea, vencedor de importantes prêmios, mas, infelizmente, pouco conhecido no Brasil. Uma história fantástica que nos leva a vários questionamentos. Um livro realmente maravilhoso.